Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O assunto do momento não sai das manchetes: a tempestade geopolítica no Oriente Médio e como todo esse cenário afeta diretamente a nossa segurança patrimonial. Para quem está dando os primeiros passos nos investimentos e busca uma postura mais conservadora, ver os mercados globais balançando desse jeito dá um frio na barriga, não é? Mas a verdade é que, com a estrutura correta, dá sim para blindar o capital contra essa volatilidade. O objetivo desse nosso estudo é exatamente esse: pegar os dados mais recentes do mercado e traçar um plano claro de preservação de riqueza. Como estrategistas de investimentos, nossa missão aqui é transformar todo esse caos em clareza. Vamos lá? Para organizar as ideias e trazer calma no meio desse turbilhão, a gente vai seguir um roteiro bem direto. Primeiro, a crise e as commodities. Depois, o impacto nos principais ETFs, seguido por um mergulho em como funciona a marcação a mercado. Em seguida, vamos ver estratégias práticas para reduzir a volatilidade, falar sobre o porto seguro dos dividendos e, por fim, os passos práticos para ajustar a carteira hoje. Ponto 1. A crise e as commodities e as ondas de choque imediatas que estamos acompanhando. O contraste entre o petróleo e o ouro explica muito do que está acontecendo agora. De um lado, o petróleo teve uma alta violenta, na casa dos 77% no ano, rompendo aquela barreira psicológica dos $100 o barril, tudo isso pelo risco logístico ali no Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial. Agora, do outro lado, o ouro. Historicamente, o ouro é aquele refúgio máximo, certo? Pois é, mas de forma bem surpreendente, ele sofreu uma queda errática de 16% desde o pico recente, mesmo com essas tréguas bem frágeis rolando. E por que isso? É simples, com a inflação global disparando por causa do petróleo, quem investe acaba liquidando as posições em ouro. Fazem isso para buscar ativos que pagam juros maiores ou até mesmo só para fazer caixa no meio de todo esse pânico. Loucura, né? Ponto 2. O impacto nos principais ETFs globais e locais, ou seja, quem ganha e quem perde nessa história. E a situação atual ilustra perfeitamente a divergência gigantesca que uma crise dessa gera no mercado. Olha só que salto impressionante. O ETF BWET, que foca no transporte marítimo global, teve uma alta absurda de 1.300%, uma reação em tempo real ao risco de bloquearem os navios petroleiros. Na mesma onda, o XLE, de energia global, avançou 39% puxado pelo petróleo. Mas aí a gente olha para a ponta oposta. E temos o EWZ, que representa as ações brasileiras lá fora, sofrendo quedas feias por conta de toda a incerteza diplomática e a aversão ao risco. É a renda variável local sentindo o golpe. Enquanto isso, quem diria, o LFT X11, um ETF de renda fixa local atrelado à taxa Selic, manteve uma estabilidade sólida, inabalável, mesmo com todo esse barulho externo. Mas, gente, essa estabilidade da renda fixa não é obra do acaso. Tem uma correlação fortíssima aí. A disparada nos preços das commodities, especialmente de energia, funciona como um verdadeiro motor para a inflação no mundo todo. E quando a inflação ameaça subir, o que acontece? As taxas de juros precisam ficar altas ou subir ainda mais para segurar os preços. É exatamente por isso que os ETFs de renda fixa se tornam amortecedores absolutamente essenciais para a nossa carteira. Pense neles como um sistema de suspensão de um carro passando por uma estrada cheia de buracos. Eles capturam essas altas taxas de juros, garantindo aquele rendimento bacana, enquanto absorvem todo o impacto do resto do mercado que está balançando violentamente. Ponto 3. Entendendo a marcação a mercado. Vamos decodificar esse jargão de uma vez por todas. Marcação a mercado é um nome que assusta muita gente no começo. Mas para simplificar, imagina a compra de um carro zero ou de um imóvel. O preço pago lá no passado não é o que dita por quanto esse bem pode ser vendido hoje, concorda? O valor atual depende da demanda de quem quer comprar agora. Com os títulos de renda fixa é a mesma coisa. A marcação a mercado nada mais é do que a atualização diária do preço daquele título. É o reflexo de quanto o mercado está disposto a pagar por ele hoje, considerando a taxa de juros atual. Então, se os juros globais sobem por causa de uma guerra, aquele título antigo, que pagava menos, perde valor de venda imediata. Entender essa dinâmica é o que evita aquele pânico clássico ao abrir o aplicativo da corretora e ver o saldo diário oscilando. Ponto 4. As estratégias para reduzir a volatilidade. O verdadeiro manual do estrategista. Aqui entra o pulo do gato para quem busca uma preservação mais conservadora do patrimônio. O segredo é colocar em prática 3 estratégias bem específicas. Primeira, migrar parte do capital para ETFs de tesouro pós-fixados, como aquele LFT X11 que a gente comentou. Eles acompanham a Selic, têm uma volatilidade baixíssima e um risco de crédito praticamente nulo. Segunda estratégia, usar ETFs atrelados à inflação. Produtos como o Pós-B11, que é um misto de Selic com IPCA+, são fenomenais para garantir que o poder de compra da carteira não seja engolido por esse aumento global no custo da energia.
E a terceira estratégia é fazer um pivô, tirar o foco das empresas de crescimento que sofrem demais quando os juros estão altos e direcionar os investimentos de risco para ativos geradores de renda previsível. Ponto 5. O porto seguro dos dividendos. A nossa estabilidade no meio dessa tempestade. Tem uma tendência muito forte acontecendo nos Estados Unidos agora, tanto por parte dos investidores institucionais quanto do varejo. Fundos e ETFs com foco em dividendos registraram a maior entrada de capital dos últimos 4 anos, logo no primeiro trimestre. E o motivo é claro. Quando o crescimento global fica ameaçado por conflitos desse tamanho, todo mundo, do pequeno ao gigante investidor, tira o dinheiro de ações agressivas e corre para índices focados em renda. Para o investidor iniciante e conservador, empresas maduras, daquelas que distribuem lucros consistentes, funcionam como um porto seguro de verdade. Ter a estabilidade desse fluxo de caixa pingando na conta acaba compensando totalmente a incerteza do sobe e desce da ação no dia a dia. Ponto 6. Passos práticos para ajustar a carteira. Nosso guia de ação. Chegou a hora de colocar a mão na massa e transformar tudo isso em ação. Vamos ver como construir essa proteção passo a passo agora mesmo. Passo 1. Avaliar a exposição atual ao risco. Quantos ativos na carteira dependem de um mundo calmo e pacífico para render? Passo 2. Aumentar a alocação naqueles ETFs pós-fixados. Isso vai criar uma reserva de liquidez super blindada contra as oscilações de juros. Passo 3. Adicionar proteção contra a inflação, para travar aquele ganho real de frente com o choque das commodities. E, finalmente, o passo 4. Rebalancear parcela de renda variável, puxando para os fundos de dividendos. Isso garante que os pingos constantes continuem caindo na conta, mesmo se o mercado andar de lado. É uma mecânica simples, bem direta ao ponto, mas absurdamente poderosa para quem está começando. O mercado financeiro, a gente sabe, não perdoa a falta de preparo. Analisar a nossa alocação de ativos hoje com a cabeça focada na preservação não tem nada a ver com pessimismo, é pura gestão inteligente de risco. O caminho para proteger o patrimônio e atravessar a volatilidade global de forma segura já está traçado. Então fica a grande reflexão de hoje. Se a tempestade geopolítica se intensificar amanhã, a atual carteira de investimento está ancorada para a preservação ou está perigosamente exposta aos ventos da volatilidade? Pensem nisso e até a nossa próxima análise.